Fé, uma palavra tão pequena e que mencionamos tantas vezes na vida, mas você sabe realmente o que é a fé? Tem certeza? Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Sou o pastor Carlos Guimarães e este é o canal IBN Templo da Restauração e você está assistindo o programa EPM, Evangelho em Poucos Minutos. Um programa destinado a tirar dúvidas, trazer esclarecimentos e jogar um pouco de luz sobre assuntos que são polêmicos. Eu escolhi falar sobre fé porque muitas pessoas estão tendo uma fé cega. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que conseguimos muitas coisas através da fé. Eu não duvido disso. O nosso Deus, ele age através da fé e honra a fé das pessoas, porque Deus faz o que lhe apraz. Ele é soberano e o Todo-Poderoso. Mas o que a grande maioria das pessoas não sabem é que Deus fez, ele usa as nossas orações, ele usa a nossa fé como um instrumento de trazer muitos benefícios, muitas bênçãos para as nossas vidas, mas que nós entendemos essa palavra, na maioria esmagadora das vezes, entendemos de maneira errada. Isso porque a palavra fé vem do grego, do nosso Novo Testamento, pistis, tá? E ela tem vários significados. Os dois significados principais é o que mais utilizamos no Novo Testamento. O que eu quero que você entenda é que o significado, a palavra fé, vai aparecer 247 vezes na Bíblia. 247 vezes vai aparecer a palavra fé na Bíblia. Agora, 90% das vezes não é o que você pensa. É algo que eu tenho e que se eu exercitar, eu vou receber alguma bênção por causa daquilo. Não. Na maioria das vezes, 90% dessas 247 vezes, 223 vezes, a palavra, ela quer dizer obediência a algo que se aprendeu. Então, eu aprendo algo de Deus, e quando eu começo a colocar em prática, quando eu começo a obedecer aquilo, isso é fé. Pouquíssimas vezes você vai ver a palavra fé no sentido como nós pensamos. Eu consegui isso por causa da fé, ou eu consegui aquilo outro por causa da fé. Acontece sim, não estou dizendo que não acontece, mas são pouquíssimas vezes. Se não, vejamos, queridos, a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, o capítulo 11, quando ele diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a prova de fatos que não se vê. De que ele está falando? Se você olhar o contexto, que eu já disse isso aqui várias vezes, eu sempre falo isso nas minhas pregações, nos meus estudos e no EPM, eu falo isso, a gente tem que analisar um texto a partir do seu contexto. Tudo que aquele texto imediato antes dele, imediato depois dele fala, e tudo que a Bíblia fala do texto, ok? Então se você vir... Esse é o verso 1, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Se você vir o verso 6, vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que nele crê, creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E a galeria que eu conheço, como você conhece, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, se você fizer um estudo apurado, você vai ver que a maioria daqueles personagens está mencionando a obediência que eles tiveram diante daquilo que receberam. E por quê? Porque desde Adão e Eva tem aqueles, Deus já prometeu, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem vai entrar a salvação, virá aquele que vai ser o Salvador, o Libertador. Então eu obedeço pela fé naquele que eu espero. Jesus, eu sou aqui Abraão, Isaac, Jacó, Noé, os personagens do Antigo Testamento. Por que eu estou obedecendo às orientações que Deus me deu? Porque eu tenho a certeza de uma coisa que eu não vi.
É um fato, convicção de fatos que eu ainda não vi. Mas ele vai vir. O Salvador, o Libertador virá. Então é por isso que eu vou obedecer. Ok? Se não, querido, vejamos, não seria obra. Pare para prestar atenção em algo comigo aqui. A Noé ficou 120 anos construindo a arca. Obra. Quem tem fé tem obras. Tiago capítulo 2 vai dizer isso. Verso 19 e 26. A fé tem que ter obras. Mas nós não somos salvos pela obra. Ok? Quando Paulo vai falar em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A palavra salvação, do grego sotero ou sozo, deu um branco aqui, né? Sotero ou sozo, tem 5 significados. Salvação fala de vida eterna, sim, mas ela fala de cura, de libertação, de integridade e livramento. Se não, vejamos, a mulher do fluxo de sangue, Jesus falou com ela, vai, a tua fé te salvou. Alguns paralíticos, vai, a sua fé te salvou. O cego de Jericó, vai, a tua fé te salvou. Tiago diz que os presbíteros da igreja vão ungir com óleo e a oração da fé salvará o doente. Então você está vendo que salvação não é só vida eterna, é também cura. Mas teve prostitutas, teve paralíticos e cegos que Jesus curou e diz assim, vai e não peques mais. A sua fé te salvou. Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então a fé trouxe libertação, porque estavam paralíticos ou cegos, ou estavam na prostituição. Então houve ali o que? Libertação. Então você já viu a palavra salvação como vida eterna, como cura, como libertação. Na casa de Zaqueu publicano, quando ele era um ladrão, né? Quando ele fala assim, eu vou distribuir a minha riqueza com os pobres, metade da riqueza, e todos aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus falou o quê? Hoje chegou o quê nessa casa? Salvação. Então o ladrão se tornou íntegro. E como livramento, eu daria vários textos aí. Então, eu posso entender, é pela graça, favor não merecido, que eu recebo a vida eterna. É pela graça que eu recebo a cura, a libertação, que eu me torno uma pessoa íntegra e que eu tenho livramentos de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que eu recebi essas coisas? Porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu subi no monte, porque eu fiz a campanha. Está entendendo que a gente entende errado? Somos salvos pela graça, favor não merecido. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Noé construiu a arca, mas na hora da chuva diz o texto que quem fechou a porta da arca foi Deus. Se ele não tivesse fechado, a água teria entrado na arca e matado todo mundo lá dentro. E o texto vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. Não é por causa das obras. Ele passou 120 anos construindo? Sim. Mas ele achou graça diante de Deus. E vários outros personagens acharam o quê? Graça diante de Deus. Favor não merecido. Não foi por causa das suas obras. O que a galeria dos heróis da fé está dizendo? Que Noé construiu a arca e salvou a sua família por obediência às orientações de Deus. Abraão subiu e ofereceu Isaac por obediência à orientação de Deus. Enoque foi levado porque ele andou com Deus e achou graça diante de Deus. Então ele obedeceu no meio de uma geração que era perversa, corrupta. Ele se destacou no meio daquilo ali. Ele vai falar de Elias e vários outros personagens. Eles já tinham visto a Cristo? Não. Já tinham visto os fatos, as obras de Jesus? Também não. Fé é a certeza de uma coisa que eu espero, Cristo, e a convicção de fatos que eu ainda não vi. Ele vai vir, ele vai fazer obras, ele vai entregar a sua vida, ele vai ressuscitar no terceiro dia. Eu não vi, mas eu estou obedecendo porque eu creio em algo que eu não vi. Eu tenho certeza de fatos que eu ainda não presenciei. Isso é fé. E é por isso que o verso 6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer. Quando ele te dá orientações, que para nós hoje é o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento serve para nós tirarmos muitas lições de aprendizado, para edificar a nossa fé, ok? Mas a orientação hoje é o Novo Testamento.
Você já encontrou com Jesus pela rua? Já viu ele aí? A gente ouviu falar que ele existiu há 2000 anos atrás. Por isso que você é salvo. Eu creio que ele existe e que dá prêmios, galardões para aqueles que o buscam. O que seria buscar? Seria colocar em prática os ensinamentos dele. Nós vamos ter fé que a pessoa agindo para receber uma bênção através de algo, sim, porque, como eu disse, tem 8 significados a palavra fé, mas os 2 principais são esses: eu receber alguma coisa porque eu creio. Mas a maioria esmagadora, 90% das vezes que está na Bíblia, a fé significa obediência a alguma orientação dada por Deus, ok? Eu citaria aí poucos casos, né? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Pronto, Deus honrou a fé dela. Acontece sim, eu não estou dizendo. E o cego de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia, filho de Davi. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, vai, a sua fé te salvou. Mas a maioria das vezes é obediência às orientações de Deus. Isso é fé. Olha agora, leia Hebreus 11 sobre essa ótica. Leia Hebreus 11 e você vai ver que todos, aquela galeria dos heróis da fé, se o autor da carta aos Hebreus não está falando de obediência que eles tiveram a orientações dadas por Deus, na esperança de que um dia viria o Salvador, viria o Libertador, viria o Deus encarnado. Não viram, mas creram. Não viram as obras, os fatos, mas tinham convicção delas. Por isso obedeceram. Fé é obediência às orientações do Senhor, ok? Isso é fé. Não estou dizendo que não tem outro tipo e que ela não funciona, mas 90% das vezes que se fala de fé na Bíblia, está falando de obediência à orientação do Senhor. Confira em Hebreus 11 e dá uma olhada no contexto, toda a Bíblia, para você ver se não é disso que estamos falando. Este foi mais um EPM, Evangelho em Poucos Minutos. E caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos conteúdos como esse. Deixe o seu like, ok? E compartilhe com as pessoas o nosso conteúdo. Também é importante que você deixe os seus comentários, né? E que nesses comentários você pode estar também fazendo, colocando suas dúvidas, perguntas, ok? Aguardamos você. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Fique com Deus.